Umas 10 horas? Por aí, por aí. Ó, pessoal, então vamos voltar aqui. Agora, o assunto da aula é o que mais vocês vão utilizar no decorrer do curso de vocês e no decorrer da vida profissional de vocês. Nós vamos entrar agora na teoria do crime. A teoria do crime é que a gente vai tratar de agora até o final do semestre. Nós vamos falar de crime, vamos falar de fato típico, quando que se considera praticado um crime, quando não se considera praticado um crime, quais são as teorias utilizadas. Então, esse assunto aqui é de suma importância. Então, nós estamos na seção 2.3, eu parto do pressuposto que vocês já leram a seção 2.2 e 2.3. Se não leram, terminou a aula, dê uma lida na seção 2.3 e utilize também, gente, um livro de apoio, não só o livro que vocês possuem, mas utilize um livro de apoio. Hoje tem bastante livros em PDF e sempre, gente, utilize um livro atualizado, tá certo? Você consegue comprar ali na Amazon, né, aqueles livros em PDF, onde vem é, vocês baixam o livro, vocês têm um livro atualizado ali, um preço bem baixo. Então, oriento a vocês a lerem um livro. Qual livro eu vou ler, professor? São vários livros em direito penal. Eu gosto muito do Kleber Masson, eu falei para vocês em sala de aula, porque é um autor bastante jovem, ele dá aula em cursos preparatórios, e quando eu digo bastante jovem, ele está muito nativa, né? Se ele está muito nativa, ele vai utilizar-se de exemplos práticos, né? Exemplos do dia a dia, do cotidiano. Então, a minha orientação tem um livro de apoio, nesse período de suspensão que nós não estamos presencialmente, leiam bastante, gente. Utilize a cabeça de vocês para ler bastante. O direito penal vocês vão aprender nesse semestre? É claro que não. Vocês vão demorar muito para entender o direito penal, entender como funciona, e só com base em leitura. Então, o livro do Kleber Masson é um livro muito bom. Guilherme de Souza Nutt, também é um livro muito bom, e assim por diante. Então, aqui, a aula de vocês ela é baseada, parte dela, no livro do LDI que vocês possuem, parte dela no livro do Kleber Masson, e assim por diante. Então, a gente vai se baseando em livros, em doutrinas bastante atual. Então, a unidade 2.3, ela é o início da teoria do crime. A teoria do crime, vamos primeiro recordar. Nas aulas anteriores, o que a gente falou? Que crime é sinônimo de infração penal, que ela é diferente de contravenção penal. Por que ela é diferente? A diferença de crime com contravenção penal está baseado praticamente ali na penalidade. O crime, a penalidade é reclusão ou detenção, mais a pena de multa. Contravenção penal, o crime anão, ele tem uma prisão simples ou multa. Isso aí é bem aqueles crimes bem, não é crime, é contravenção, né? Bem simples, né? Que não seja a prisão do condenado. É uma prisão simples que ele não fica encarcerado, né? Não chega a ficar encarcerado, certo? Vamos ao conceitos de crime. Nós temos o conceito formal, o conceito material e o conceito analítico. Então, vamos falar cada um desses conceitos para vocês. Conceito formal. Então, quando você vai falar o que é um crime, crime é toda ação ou omissão proibida pela lei penal, tá certo? Então, vamos ter como premissa, como base, como pressuposto de que
O crime pode ser praticado por meio de uma ação, também por meio de uma omissão. Nós vamos ver daqui a pouco. Eu posso praticar um crime fazendo algo ou deixando de fazer algo. Então, o crime eu não pratico somente por meio de ação. Eu posso praticar fazendo ou deixando de fazer algo. Nessas duas formas, eu posso cometer um crime, certo? Conceito material. Crime é toda ação ou omissão que viola um bem jurídico penalmente protegido. Olha, nós falamos nas aulas anteriores. Bem jurídico. O que é bem jurídico, gente? Que a gente falou bastante nas aulas anteriores. Bem jurídico é aquela proteção que o Código Penal dá, aquele bem tutelado, aquele bem resguardado, aquele bem penalmente relevante. São valores imprescindíveis ao indivíduo. Quais são esses valores imprescindíveis ao indivíduo? Nós temos a vida, nós temos a liberdade, temos a dignidade sexual, temos a propriedade e assim por diante. Então, bem jurídico nada mais significa do que são o quê? Valores relevantes, imprescindíveis aos indivíduos. Temos a vida. Qual é a proteção que se dá à vida? O homicídio, né? Matar alguém, pena de tanto a tanto. Então, eu estou protegendo o quê? A vida. Propriedade, crime de roubo, crime de furto. Então, eu estou protegendo o quê? Protegendo a vida, né? Protegendo o quê? A propriedade. No caso de roubo, eu estou protegendo a propriedade. Então, bem jurídico, retomando aqui, a gente viu nas aulas anteriores, são os bens penalmente, são os bens relevantes, imprescindíveis para ao indivíduo, certo? E o conceito analítico é o que mais vai nos interessar agora. No conceito analítico, nós temos que crime é toda ação ou omissão típica e ilícita. Olha, conceitos novos para nós. Toda ação ou omissão típica e ilícita, praticado por agente culpável. Típica, ilícita, praticada por agente culpável. Temos três assuntos para nos debatermos até o final do curso. O que é uma ação típica? O que é uma tipicidade? O que é uma ilicitude? O que é uma culpabilidade? É disso que nós vamos nos ater até o final do nosso curso. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Então, nós temos uma ação ou uma omissão típica, ilícita e culpável. É desses três elementos que nós vamos nos ater daqui em diante. Então, temos aqui, primeiro elemento é o fato típico. Então, nós vamos estudar hoje e na próxima aula, nós vamos estudar o quê? Fato típico. Então, para que ocorra um crime, tem que haver um fato típico, ilícito e culpável. Então, vamos estudar o primeiro tema aqui, fato típico. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Então, nós temos aqui 4 elementos da tipicidade. Quais são os elementos da tipicidade? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, vamos ver cada um desses elementos.
Antes disso, vamos nos ater a alguns conceitos importantes. Conceitos esses que nós vamos utilizar no decorrer das aulas, e é bom que vocês saibam antes que venha a ser esses conceitos, o significado de cada um deles. Para quando eu falar, é um crime comum, você já tem que saber o que é um crime comum. É um crime próprio, ou é um crime de mão própria. Você já tem que saber o que é cada um deles, porque é cada um desses três conceitos. Então é importante que vocês saibam agora, para quando nós entrarmos na tipicidade, vocês já terem esse conceito na cabeça. Crime comum. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa, porque ele não exige uma condição, não exige uma condição especial do agente. Por exemplo, furto, roubo, estupro, homicídio, diversos outros crimes. Ele não exige o quê? Uma condição especial do agente. Crime próprio. O crime próprio é diferente. Ele só pode ser praticado porque a pessoa tem uma qualidade ou uma condição especial. A pessoa tem uma qualidade ou uma condição especial. No caso do peculato, o peculato só pode ser praticado pelo funcionário público. Uma outra pessoa não pode praticar o crime específico de peculato. Ele vai praticar furto, apropriação indébita, vai praticar qualquer outro crime, menos o peculato, certo? Então, o peculato exige uma condição especial. Então, nós falamos que é um crime próprio. E o crime de mão própria? Ele é mais específico ainda. Além de ser praticado somente pelo agente, ele tem que ser praticado de forma pessoal. Quando eu digo que tem que ser praticado de forma pessoal, ele tem que ser praticado pelo próprio agente de forma pessoal. Crime de falso testemunho. Eu tenho como ter coautoria ali, ó. Como que eu vou ter um crime de falso testemunho se não sou eu que estou sendo o autor da falsa testemunha? Se não sou eu que estou frente ao juiz? Eu posso cometer um crime de falso testemunho dizendo assim, a Beatriz falou para mim de que... Não posso atribuir para terceiro. Eu tenho que falar, eu sei disso, eu estou falando disso, não importa o que a Elisandra está falando. E eu estou falando isso. Então, só pode ser praticado pelo próprio sujeito, pela própria pessoa. Aí nós falamos que é um crime de mão própria. Tá certo? Então, crime comum, crime próprio e crime de mão própria. Crime doloso, crime culposo e crime preterdoloso. Crime doloso, culposo, preterdoloso. O que é um crime doloso? No crime doloso, gente, quando a gente fala de dolo, não é dolo, é dolo. Quando a gente fala de dolo, a gente está falando de vontade mais consciência. Vontade mais consciência. O sujeito quer produzir o resultado ou ele assume o risco de produzir o resultado. O sujeito quer produzir o resultado ou ele assume o risco de produzir o resultado. Então, nós estamos falando diante de um crime doloso. Eu quero praticar o resultado ou eu assumo o risco de produzir o resultado. Vamos falar então de um crime culposo. No crime culposo, eu não quero e nem assumo nada. No crime culposo, estou diante de uma inobservância de um dever de cuidado. Então, eu estou sendo imprudente,
negligente ou imperito. Eu não estou querendo nada. A partir do momento em que eu estou andando com meu carro está com o pneu careca, eu estou sendo imprudente, estou sendo negligente. Eu não estou querendo matar ninguém. Se eu matar alguém, eu estou matando a título de culpa, porque eu estou sendo imprudente ou negligente, tá certo? Eu não tenho a intenção, não tenho a vontade e a consciência de matar ninguém. Se eu vier a produzir um resultado, morte, vai ser porque eu fui imprudente, negligente, imperito. Isso, gente, em termos práticos, tem uma diferença enorme. O sujeito que comete um homicídio, e esse homicídio é doloso, ele vai para júri popular. Ele vai ter uma pena bastante considerada, bastante alta. Agora, o sujeito que comete um crime culposo, ele não vai para júri popular. Ele é julgado por quem? Julgado pelo juiz de primeira instância, depois pode recorrer, mas ele não vai para o júri popular. E outra diferença assim bastante grande é a pena. A penalidade de um crime doloso, ela é bem maior do que a penalidade de um crime culposo. Bastante diferente. E também temos um crime pré-doloso. No crime pré-doloso, o agente quer praticar um crime, mas o resultado acaba sendo mais gravoso. Ele tem um dolo no antecedente, ele tem uma culpa no consequente. Há um exemplo clássico de crime pré-doloso, onde eu vou responder a título de lesão corporal. Eu estou tendo uma pequena discussão com a Karina. É uma discussão simples. Observa que eu não tenho a intenção de matar a Karina. Estou apenas discutindo com ela, porque a Karina tem uma opinião diferente da minha. Então, estou discutindo ali com a Karina, discutindo. Aí eu vou, empurro a Karina. No momento que eu empurro a Karina, em nenhum momento eu quero matar a Karina dando um pequeno empurrão nela. Eu quero apenas que ela saia de perto, porque ela está enchendo o meu saco e tal. Dou um empurrão na Karina. A partir do momento que eu empurro a Karina, o meu dolo era o quê? Uma lesão leve ali, não chega nem a ser uma lesão leve, né? Um pequeno empurrão, vias de fato. Aí o que acontece, gente? A Karina se... A Karina escorrega, cai, bate a cabeça e morre. Karina cai, bate a cabeça e morre. Eu vou responder por homicídio doloso e eu vou responder por homicídio culposo. Vamos lá, responde aí, gente. Então, Não houve antes intenção. Genivalda ah, disse culposo. de isso, eu ia falar culposo, acho que foi outro colega. Anteriormente, eu achava que era culposo, né? Eu não tinha conhecimento desse pré-doloso. Então, nós estamos falando do pré-doloso. Isso. Meu dolo era o quê? Empurrar. Dolo no antecedente. O que que Uhum. acontece? A Karina escorregou, bateu a cabeça, bateu numa guia e morreu. Eu vou responder, nesse caso, é um crime pré-doloso, um homicídio pré-doloso. Eu vou responder a título de dolo, de homicídio doloso, ou eu vou responder por homicídio culposo? Eu acho que é culposo. Vamos lá, eu, Eduardo. O que o Eduardo acha? Liga o microfone e fala, Eduardo. Daniel, Beatriz, Galdino, E Karina aí Mello. Culposo, Daniel?
Eu acredito Bea- que sim. Beatriz Galdino. Eu também acho que é culposo. A Sandra tá falando aqui no grupo culposo, professor, porque ela tá sem microfone. A Sandra não se ficou coisa. Então tá certo, gente. Também acho que é culposo, professor. Tá bom. Então, realmente, gente, você vai responder a título de culpa mesmo, é culposo. Porque vai levar-se em conta o antecedente. A sua intenção sempre foi qual? De produzir apenas uma lesão corporal. Em nenhum momento vai dizer que você empurrando uma pessoa, por mais que seja um empurrão violento, você quer matar a pessoa. É diferente de um lutador de MMA, em que chegar o lutador de MMA e querer empurrar uma pessoa comum, aí a gente vai falar, ó, calma aí, a força sua é descomunal, você tem uma força, assim, bastante diferenciada. Uhum. Então, se você tem uma força bastante diferenciada, você vai assumir o risco. Se você vai assumir o risco, você vai responder a título de dolo eventual. Então, é Tudo depende, diferente. Tudo depende professor, da... Pode falar. tudo depende da ocasião, é isso? Por exemplo, se você joga uma pessoa, empurra uma pessoa numa ponta, por exemplo, aí não, talvez você não seja julgado como culposo, né? Perfeito. Se você está lá na trilha do metrô, esperando o metrô, você vai e empurra a pessoa para ela cair dentro da linha do metrô quando está vindo o trem, aí você vai responder por homicídio, né? Você vai ter ali o caso de dolo, tentativa de matar. Tá. Vamos partir para o próximo. Crime unissubsistente e crime plurissubsistente. O crime unissubsistente, ele se perfaz em um único ato e não admite tentativa. Se perfaz em um único ato e não admite tentativa. Injúria, estou xingando alguém. Há alguns autores que defendem que existe a tentativa. Quando você fala para uma outra pessoa, a pessoa vai dar o recado ali. Mas sem entrar nesse mérito, sem entrar nesse pormenor, o crime unissubsistente se perfaz num único ato e não tem como haver a tentativa. Diferente do crime plurissubsistente. Nesse caso, a conduta é fracionada. Quando eu digo que a conduta é fracionada, eu quero dizer o seguinte: no crime de roubo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça. Eu estou falando de uma conduta fracionada. Essa conduta ela é fracionada de que forma? Eu estou tendo várias outras condutas até chegar à minha conduta final. Então, admite tentativa, né? E o crime é crime plurissubsistente, um crime que é constituído de vários atos. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça. Uma sequência de atos, e nessa sequência de atos admite a tentativa. Então, eu estou diante de um crime plurissubsistente. Com relação ao sujeito ativo, sujeito ativo é aquele sujeito que pratica ação criminosa. Sujeito ativo é o acusado. Sujeito ativo é o réu. Então, estamos diante do quê? Do sujeito que pratica a determinada conduta. Então, nós vamos ter o crime unissubjetivo e o crime plurissubjetivo. O crime unissubjetivo, o próprio nome diz, ele pode ser praticado por uma pessoa, por duas, por três, por quatro, por cinco, tanto faz. Ele pode ser praticado por uma ou por várias pessoas. Então, se foi praticado, se eu tenho um homicídio praticado, então, Genivalda pratica homicídio, mata
Elisandra e mata a Karina. Então, a Genivalda praticou o homicídio sozinha. Ou a Genivalda se juntou a Débora, se juntou a Daniel e mataram a Karina. Então, nós temos coautoria de um homicídio. Coautor de homicídio. Tá? Então, o homicídio ele pode ser praticado sozinho, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, 7, um número indeterminado de pessoa. Assim como roubo, assim como furto. Então, eu posso, eu me junto ao Daniel e furto a Débora. Eu posso fazer dessa forma. Eu me junto ao Raimundo e mato a Elisandra. Então, eu posso me juntar a uma outra pessoa para matar um terceiro. Então, eu vou dizer que é um crime unissubjetivo, que ele pode ser praticado tanto por uma pessoa, como ele pode ser praticado por mais pessoas. É diferente do crime plurissubjetivo. No crime plurissubjetivo, eu exijo 2 ou mais pessoas. Eu não posso praticar um crime de associação criminosa por uma só pessoa, um só sujeito ativo. Na associação criminosa, eu tenho que ter 2 ou mais pessoas. No crime de rixa também eu tenho que ter 2 ou mais pessoas. Então vai depender ali do tipo penal. Nós estamos diante de um tipo penal, que esse tipo penal, ele exige 2 ou mais pessoas. É diferente dos outros tipos penais, em que o crime pode ser praticado por uma só pessoa. Não, na associação criminosa, o crime pode ser praticado por 2 ou mais pessoas, certo? Então, vamos lá aqui, deixa eu ver se... É isso aí. Vamos partir para o próximo. Com relação ao momento consumativo. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, gente. Quando se consuma o crime. Se eu estou diante de um crime instantâneo, ele se consuma no momento em que é praticada a ação. Não há um prolongamento no tempo. Então, eu estou diante de um crime instantâneo. Furto, subtrair coisa alheia móvel. Pronto. A partir do momento que eu subtraio a coisa alheia móvel, o crime se consumou. Certo? Eu tenho que ter a posse mansa e pacífica do bem, aí é outro instante, né? O roubo. Quando que o roubo se consuma? No momento em que você subtrai coisa alheia móvel. Ponto. Subtrair coisa alheia móvel. Cheguei para Beatriz, me passa seu celular. No momento que a Beatriz pega o celular e me dá o celular, o roubo está consumado. Ele se consumou naquele momento, naquele instante. É diferente se fosse um crime permanente. O crime permanente, a consumação se prolonga no tempo. Então, eu tenho um exemplo aqui de cárcere privado e sequestro. Enquanto o sujeito está em cárcere privado, o crime está se consumando. Então, eu posso... só há prisão no caso quando o crime está se consumando ali. A prisão, no momento, eu não posso prender depois. Então, beleza, no crime de cárcere privado, o flagrante se posterga. Eu tenho o flagrante ali, a pessoa está encarcerada por 5 dias. Se ela está encarcerada por 5 dias, o que vai acontecer? O flagrante será nesses 5 dias. A polícia pode estourar o cativeiro, fazer o que for e prender os agentes. A consumação se prolonga no tempo, certo? Crime instantâneo de efeito permanente. Embora a ação seja instantânea, seus efeitos perduram. Então, no homicídio, tirei na pessoa. O que quer dizer que os efeitos perduram? Ele pode morrer 2 ou 3 dias depois. Ele não precisa morrer na hora. Ele morreu 2 ou 3 dias depois, o crime se consumou.
eu saio do crime na modalidade tentativa, o crime vai ser consumado, certo? Então, olha o que é interessante de crime instantâneo de efeito permanente. O sujeito atira no A, atira em B, certo? E faz o boletim de ocorrência, tentativa de homicídio. 2 dias depois, crime se consuma. Homicídio consumado. Deixa de ser tentativa, vai ser consumado. Aqui bastante interessante. Relação ao bem jurídico, a lesão ao bem jurídico. Nós temos aqui o crime de dano ao lado do crime de perigo. O que vem a ser o crime de dano? O crime de dano exige efetiva lesão para que o crime se consuma. Então, nós temos a lesão corporal. A lesão corporal, para que ela possa ser consumada, exige-se o quê? Efetiva lesão ao bem jurídico, certo? Realmente, aqui no caso de lesão corporal, se comprova por meio de um laudo pericial. Crime de perigo. Crime de perigo, gente, não exige uma efetiva lesão. O próprio nome está dizendo, é um crime de perigo. A consumação no crime de perigo se dá com a simples criação do perigo. Criou-se o perigo, consuma-se o crime. O que quer dizer com a simples criação do perigo? Crime de expor alguém a moléstia a contágio de moléstia venérea. O simples fato de você expor a pessoa, você já consumou o crime, porque ele é um crime de perigo. A pessoa não tem que efetivamente pegar a doença. O simples fato de você ter a doença, não ter falado para o parceiro e expor o parceiro a esse contágio de moléstia venérea, esse simples fato já se consuma o crime. Então, mas ele não pegou a doença. Não interessa. É um crime de perigo. Se ela é um crime de perigo, o simples fato de ter exposto essa pessoa ao crime já se consuma. Já se consumou. Esse conceito é extremamente importante, junto com os demais, com relação ao resultado. Guarde bem, slide 11. Esse slide 11 de 24 é muito importante. Nós temos 3 situações distintas. 3 situações distintas. Crime material, crime formal e crime de mera conduta. O que nós temos aqui no crime material? A consumação do crime exige a produção de um resultado naturalístico. Então, para que o crime se consume, eu preciso ter o quê? Um resultado. Furto, subtrair a coisa alheia móvel. Homicídio, como que o homicídio ele se consumou? A morte. Então, no crime material, exige um resultado naturalístico. Já no crime formal, não. A consumação do crime não depende de resultado naturalístico. Ela pode ocorrer como pode não ocorrer. O crime está consumado da mesma forma. Extorsão mediante sequestro. Para o crime de extorsão mediante sequestro se consumar, eu preciso efetivamente receber o dinheiro? Não. Extorsão mediante sequestro, ele se consuma pelo simples fato de eu ter sequestrado a pessoa e ter pedido o dinheiro. Sequestrei a pessoa e pedi o dinheiro, crime de extorsão mediante sequestro está consumado. Eu não preciso de efetivamente receber a quantia. Agora, o crime de mera conduta, ele não existe resultado naturalístico. O crime se consuma o quê? Com a simples atividade do agente. Crime do artigo 233, ato obsceno. Como se consuma um ato obsceno? Com a mera conduta. Eu não preciso ter resultado nenhum. O crime não exige resultado nenhum para se consumar. Artigo 233 do Código Penal.
Vamos dizer aqui, ver aqui como que diz o artigo 233 do Código Penal. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Detenção de 3 meses a 1 ano. Gente, o ato de praticar o ato obsceno não exige nenhum resultado. Então, o sujeito está andando nu pela rua, ele não exige resultado nenhum. A simples conduta do sujeito de andar nu pela rua, o crime já está consumado. Aquela conduta dele já consumou o crime, certo? Então, nós temos o crime material, exige um resultado naturalístico para que se consume. Temos o crime formal, ele até tem um resultado, mas não exige nada para que se consuma. Temos o crime de mera conduta. A simples conduta do agente já consumou o crime. Então, ele está andando pelado pela rua. Não importa se tem 30 pessoas vendo, 20 pessoas, se não tem ninguém vendo. O ato já se consumou. Certo? Vamos fazer o seguinte, vai dar 10 horas, gente, como a gente... eu vou abrir agora para ver se vocês têm alguma pergunta e vou passar algumas orientações com relação às atividades que iremos desenvolver. Então, vou parar aqui a gravação, porque o assunto, a gente fica como até aqui, ó. Até aqui, com relação ao resultado, tá? Então, esse é o assunto que a gente vai retomar na próxima aula. Na próxima aula, a gente vem aqui, ó, retomando o fato típico, e a gente avança desse slide em diante. Então, eu vou parar aqui a apresentação, para quem não poder assistir depois, e para quem não quer retomar o estudo, ó, não entendi uma coisa, vai lá e retoma o estudo, que vai ficar gravado na área restrita de vocês.